E aí galera, beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo da série e eu vou falar sobre os seguintes temas nesse vídeo aqui. Vou falar um pouquinho sobre a linguagem de programação, né? Como que funciona essas instruções aí que a gente vai dar, como que vai funcionar aí no seu computador. A gente vai instalar o Python e a gente vai executar o nosso primeiro programa, o Olá Mundo. Então vamos lá. Bom, primeiro, eu vou fazer aqui uma analogia com uma receita de bolo. Quando você quer que uma pessoa execute uma tarefa e ela não sabe fazer, por exemplo, um achocolatado, você vai lá no papel e escreve as seguintes coisas aqui, né? As seguintes instruções. Lá, coloque o leite, aí o ser aqui, né? Ele vai ler, ele entende português, ele vai ler, coloque leite, e aí ele vai lá, pega o leite e coloca o leite ali na tigelinha. Aí ele vai para a próxima instrução lá, coloque chocolate em pó. Aí ele entende, pega o chocolate, põe lá na tigelinha. E depois ele vê, misture os dois. Aí ele pega isso aqui, dá uma misturada e está pronto o achocolatado. Bom, é quase isso que a gente vai fazer, só que com o computador. Em vez de escrever aí um programa para uma pessoa ler e executar, a gente vai escrever para o nosso computador. Como que a gente vai funcionar aqui, né? Nesse caso aqui está escrito em português. Para o computador a gente tem que falar numa linguagem que ele entende. Então vamos lá. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Isso aqui é um exemplo, tá? A gente vai somar dois números, e aí como você fala para o computador somar dois números? Você escreve a seguinte coisa, fala para ele considerar que A vale 1. Aí ele vai lá, pega um lugar da memória e armazena o valor 1. Aí ele vai lá, lê a outra instrução e armazena aqui 2 e chama ele de B. Então ele vai lá, pega o valor 2 e coloca aí no lugar da memória. Depois ele vai ler aqui A mais B e ele vai saber que isso daqui é uma operação de soma. Ele vai pegar aqueles dois valores, A e B, colocar aqui na memória. E o computador vai fazer aí a soma e colocar o resultado aqui, né? Ele faz a soma aqui e põe aqui o resultado no outro lugar da memória. Certo? Mais ou menos assim que funciona. Porque na verdade o seu computador ele entende zeros e uns. Não é essa coisa aqui, né, facinha de entender aqui, né? Isso daqui a gente chama de linguagem de alto nível, que é uma linguagem que está mais próxima da gente, que a gente consegue entender. Imagina se a gente colocasse as instruções tudo em 0 e 1, a gente ia se perder, né? Então, isso daqui é a chamada de uma linguagem de alto nível. É aí que o Python entra em ação. Python, ele é um interpretador. É como esse carinha aqui. Ele vai ler, interpretar e executar as tarefas. Então ele vai pegar essa linguagem aqui que é de alto nível, que o computador não entende, e vai traduzir em zeros e uns para ele. Então ele vai ler aqui, vai pegar a primeira instrução que você deu e vai falar para o computador, põe esse valor aqui, binário, num lugar da memória aí. Vai ler aqui 2, pega esse valor que é 2 e põe no lugar da memória. Pega esses valores que eu te falei aqui, de A e de B, e soma eles. Então, seu computador vai lá, põe lá no circuito somador, e aí vai dar a resposta. Depois que ele deu a resposta, ele vai pegar essa resposta e vai mandar para você de uma maneira que você consiga entender. E vai mostrar lá 3, por exemplo. Legal? Então, para a gente conseguir programar de uma maneira fácil aí de entender, de alto nível, a gente vai instalar aí o Python. Então vamos lá. Para instalar o Python é muito simples. Você vai lá no Google e digita Python. A primeira página vai ser a python.org. Você vai lá, clica em Download e aí você pode baixar tanto a versão 3 quanto a versão 2. Eu vou utilizar a versão 2 porque tem algumas bibliotecas que eu uso que funcionam só no 2, não tem muita compatibilidade com a 3. Mas
para fim dessa série, vocês podem utilizar qualquer um dos dois, tá ok? Bom, se vocês estiverem no Linux, provavelmente vocês não vão precisar instalar. Ele já está instalado em várias distribuições. Acho que qualquer distribuição já vem pré-instalado o Python, eu acho. Mas vamos lá. Se você estiver aí no Windows, você vem aqui no site e faça o download. Depois que você fizer um download, clica aí no instalador, instala tudo certinho aí. E aí a gente vai executar aí iniciar o Python. Bom, se você estiver no Linux, é só você digitar Python. Ele vai aparecer aí esse prompt aqui. No Windows você vai lá em iniciar programas, vai estar lá Python. E vai ter um programinha chamado idle, você clica nele e ele vai mostrar essa interface aqui que a gente está vendo agora, tá? Bom, então vamos fazer um exemplozinho aqui, só para a gente testar aí, para ver se está tudo certo. Então vamos executar esse programinha aqui. Então vamos lá, A igual a 1, B igual a 2, A mais B, ele retorna o 3, ó. Muito fácil, né? Eu precisava escrever que A é igual a 1? Não. É só colocar 1 mais 2 igual a 3. Ele entende da mesma maneira. Tá ok? Muito bem. Então, isso daqui é o Python. Esse aqui é o modo interativo do Python. E o nosso primeiro comando de hoje vai ser o print. O print, ele é um comando que vai mostrar para o usuário um valor, e o valor é aquele valor que está dentro desses parênteses. Então se eu colocar print 3 aqui, ele vai mostrar 3. Se eu colocar print aspas e uma frase aqui, hello world, ele vai colocar aqui hello world. Simples, né? Muito fácil. Quando for frase, palavras, a gente coloca aspas para indicar que isso daqui é um conjunto de palavras, de caracteres, certo? Você pode colocar também aspas duplas. Só que você, se começou com aspas duplas, termina com aspas duplas. Tá ok? Bom, esse daqui a gente já aprendeu o comando. Então eu vou digitar aqui num arquivo de texto. Vou chamar de teste.py. E vou digitar aqui print hello world, que é exatamente aqui que a gente digitou aqui, né? Deixa eu aumentar essa letra. Muito bem, digitei isso daqui no arquivo de texto. É só eu colocar python teste.py, que é o arquivo que eu criei, e ele vai executar e mostrar aqui o resultado. Esse é o nosso primeiro programinha. Bom, eu usei aqui um editor de texto. Se você estiver no idle, você vai lá e cria um arquivo, file new, deve ser alguma coisa assim. Cria lá o arquivo, salva ele .py e executa, que deve ser F5. E aí você vai ter o seu primeiro programa. Bom, para os próximos vídeos, aí a gente vai começar a mexer realmente no Python. Espero que vocês tenham gostado e conseguido fazer aí esses programinhas. E até a próxima.